Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Samantha Mesquita. Meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos explorar a oralidade no que tange aos aspectos não linguísticos, paralinguísticos, no ato da fala. Então, vamos para a nossa hora de aprender. Estava com tanta vontade de um sonho assim, saboroso, mas quase perdi todo o apetite. E esse sonho poderia ter se transformado em um verdadeiro pesadelo. No momento em que desejei não atribuir significados a aspectos não linguísticos expressos no ato da fala de uma determinada pessoa. Você deve estar pensando, mas o que aconteceu? Vou te explicar essa situação. Ao entrar na padaria, deparei-me com uma prateleira bastante sortida. Dentre os itens expostos, lá estava meu sonho. Olhei ao redor em busca de uma pessoa disponível para efetivar meu pedido. E encontrei, um pouco distante, uma moça, um tanto quanto apática, já sentindo certo receio, pois demonstrava claramente não querer prestar atendimento. Com um sorriso no rosto, lhe disse: "Olá, bom dia. Você poderia me disponibilizar um sonho, por favor?" Ela, com um olhar indiferente e semblante fechado, respondeu com desdém em tom ríspido: "Bom dia. Mais alguma coisa?" Que situação desagradável, hein? Enfim, peguei o sonho, já embrulhado de suas mãos, e vim aqui para o estúdio de gravação, pensando em como o nosso corpo fala. Às vezes ele até grita. Será que estamos atentos à impressão que passamos nas mais diversas interações sociais com outras pessoas? Vale considerar aquele velho ditado popular: um olhar vale mais que 1000 palavras. Que olhares temos lançado diariamente em nossas falas? Já sabemos que a linguagem é a base comunicativa do ser humano, mas no contexto das interações sociais, precisamos observar que, além do uso da palavra em si, existem elementos comunicativos embutidos na ação do discurso e para além dele, repletos de significados que expressam sentimentos e opiniões. Estes constituem os aspectos não linguísticos, paralinguísticos, no ato da fala, como a direção dos olhos, risos, gestos, movimentos com a cabeça, em discordância ou concordância, expressão corporal e o próprio tom de voz, dentre outros. Podemos identificar ao fundo cenas simbólicas com diversos exemplos de elementos que constituem alguns destes aspectos. Observe comigo. Primeira cena, podemos imaginar que a pessoa recebeu uma notícia inesperada, ouviu algo que a deixou surpresa. A boca e os olhos bem abertos, com as mãos levadas à cabeça, são elementos sugestivos de um possível espanto. Na segunda cena, ela apresenta a cabeça inclinada para baixo, com um semblante mais sério e um olhar observador. Que contexto de interação social você imagina que ela esteja envolvida? Na terceira cena, o olhar mais vago, com um pouco do cabelo preso por detrás da orelha, leva-nos a pensar que esta mulher poderia estar a dedicar atenção a outra pessoa, a fim de ficar a par de determinada situação.
Já na quarta cena, as linhas de expressão estão marcadas, com as sobrancelhas bem franzidas, evidenciam um semblante mais rígido, evidenciando até mesmo uma ideia de oposição ou sentimento de indignação. Enquanto que na quinta cena, a pessoa volta a levar as mãos à cabeça, com os cabelos um tanto desalinhados, olhos arregalados e boca aberta, mas o detalhe da ponta de sua língua exposta torna essa expressão mais leve e despojada. Que contexto poderia estar envolto nesta imagem? Ao observarmos os diversos contextos de interações sociais, a partir da identificação das expressões físicas e especialmente faciais, exercitamos a apreciação da linguagem corporal, que é determinante em qualquer situação comunicativa no ato da fala. Esse tipo de linguagem data de milhões de anos. Charles Darwin foi responsável por seus primeiros estudos científicos. Darwin nos mostrou que emoções são universais, pois podemos reconhecer uma expressão triste em uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Certamente, a linguagem corporal vai além da representação daquilo que queremos dizer, pois quando reagimos psicologicamente a uma situação, nosso corpo produz reações muitas vezes involuntárias. Sabermos como usar esses gestos e expressões faciais para nos comunicar é tão importante quanto dominarmos a linguagem verbal. Isso significa que uma simples mudança em nossa postura, por exemplo, pode fazer com que sintamos mais confiantes e seguros de nossas ações. Consequentemente, as pessoas passarão a enxergar-nos de outra maneira. A seguir, iremos assistir um pequeno vídeo da Prefeitura de Manaus, veiculado recentemente nas mídias, em alusão à data comemorativa do Dia das Mães. Quero te convidar a observar nele para além da linguagem oral, mas a expressão corporal dos participantes, seus gestos, olhares. Acompanhe comigo. O sentimento que move o mundo é o amor que sentimos pelos nossos filhos. Por um filho, a gente faz tudo. É um amor que ensina, é um choque, mas a gente precisa mostrar para o mundo inteiro que ele não é um problema. O Heitor é o amor da minha vida. A maior dificuldade é o preconceito. Ela é uma mãe mais que especial. Te amo. É esse amor que movimenta o meu mundo. Eu também te amo. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Que vídeo carregado de emoção! Ele faz parte de uma campanha que teve por intuito ilustrar que o amor na maternidade pode ser sentido e vivido de forma única por cada mulher. Amor esse capaz de movimentar o mundo particular de cada mãe. Nos trechos iniciais, é evidenciado as mãos em movimento. Esse recorte de linguagem corporal leva-nos a pensar no fato do quanto as mães se doam. Geralmente, são capazes de fazer tudo por um filho. Em seguida, o foco exalta as expressões faciais, como sorriso nos lábios e olhar profundo, que exemplificam o que já falamos aqui, sobre o fato da comunicação ir muito além da fala em si, mas como o corpo pode, como neste caso, reafirmar o que está sendo dito. Ou ainda, como no exemplo da situação que vivenciei na padaria, citada no início da aula, pode refutar, ou seja, contrariar o que os lábios pronunciam, já que a pessoa havia me respondido bom dia, mais alguma coisa? No entanto, seus olhos revirados deixaram bem claro que não queria me ajudar em mais nada. Neste caso, os aspectos não linguísticos sobrepuxaram a fala propriamente dita.
Mas voltando para as nossas considerações acerca do vídeo, há um momento em que a relação afetiva entre mãe e filho é retratada na linguagem corporal, por meio de beijos e gestos de carinho. Em seguida, a mãe apresenta um semblante de emoção, com os olhos marejados de lágrima, ao dizer que o Heitor, seu filho, é sua vida. Ainda que ela não pronunciasse tais palavras, a mensagem seria transmitida apenas pela expressão de sua face, não é mesmo? Ao final da homenagem, a profunda e sincera troca de olhares entre outra mãe e seu filho ilustra mais uma vez a força afetiva que permeia essa relação. Diante do exposto, é válido ressaltarmos que a comunicação é a base de qualquer relacionamento entre os seres humanos e, permeando para além da oralidade, os aspectos paralinguísticos no ato da fala caracterizam a expressão corporal, que é a forma mais antiga de comunicação e também uma das mais importantes. O corpo fala. E muitas vezes tendemos a ignorar a impressão que passamos para os outros. Certamente, alguém já te deixou desconfortável apenas com o tom da fala ou um olhar. Pois então, a linguagem corporal é cheia de detalhes e deixa pistas importantes sobre o comportamento humano. E, se usada de maneira correta, é uma excelente ferramenta para mudar sua vida e o mundo ao seu redor. Pense nisso. Agora, vamos testar nossos conhecimentos no que diz respeito à formação do leitor literário a partir da leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Cite exemplos de aspectos não linguísticos que atribuem significado à comunicação humana no ato da fala. Ao formular sua resposta, represente-a por meio da escrita livre, usando letras e as junções que conseguir, para compor do seu jeito a palavra ilustrativa de cada aspecto. O relógio contará o tempo em tela, enquanto espero o término da atividade. Entre os aspectos que atribuem significado à comunicação humana no ato da fala, também conhecido como paralinguísticos, podemos citar a direção do olhar, sorrisos, gestos, tom de voz, entre outros. Condiz com sua resposta? Caso tenha listado outros, não há problema, pois existem diversos outros aspectos que poderiam ser citados. Parabéns pelo seu rendimento. Atividade 2. Observe a cena a seguir e marque a alternativa que apresenta os aspectos paralinguísticos de comunicação humana evidenciados no ato da fala. Alternativa A. Olhos tristes, distanciamento físico. Alternativa B. Sobrancelhas franzidas, expressões pesadas. Alternativa C. Olhar afetuoso, proximidade física. O relógio contará o tempo em tela, enquanto espero o término da atividade.
Sem dúvida, você descartou de imediato a alternativa A, uma vez que as pessoas presentes na cena não apresentam olhos tristes, tampouco estão distantes fisicamente uma da outra. A alternativa B também está incorreta, pois eles não estão com as sobrancelhas franzidas, nem com os semblantes pesados. Logo, a única opção correta de resposta é a alternativa C. Eles expressam olhares afetuosos e há uma proximidade física de muito acolhimento. Agora, vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. No encontro de hoje, exploramos a oralidade no que tange aos aspectos não linguísticos presentes em toda a fala. Iniciamos a aula citando um exemplo que vivenciei em uma padaria. Neste contexto de interação social, apesar da atendente exercer uma fala formal, suas expressões faciais e tom de voz evidenciaram intenção oposta ao que disse, o que nos indicou que os aspectos paralinguísticos sobrepujam a fala propriamente dita. Constatamos que alguns dos elementos que constituem esses aspectos são a direção do olhar, risos, gestos, movimentos da cabeça, de concordância ou discordância, expressão corporal, o próprio tom de voz, dentre outros, e os identificamos no contexto das cenas de um vídeo produzido pela Prefeitura de Manaus, em alusão à data comemorativa do Dia das Mães. Realizamos ainda a contextualização histórica desse tipo de linguagem corporal na comunicação humana. Desta forma, tivemos mais uma vez a oportunidade de aprimorarmos as habilidades necessárias para maior domínio da nossa língua portuguesa. Então, vamos finalizar nossa aula de hoje. E volto a dizer que, por ter certeza que você aí é uma pessoa bem informada, não pode deixar de clicar no sino para receber as notificações sobre o nosso canal, além de nos seguir no YouTube, Instagram e Facebook, sendo sempre o primeiro a saber das nossas novidades. Não deixe de curtir e compartilhar essa ideia, hein? Tchau, tchau! Até a próxima e um grande abraço!